Seja bem-vindo a mais um programa Lição de Vida aqui pela Canção Nova. Hoje nós estamos realizando um programa muito especial aqui diretamente do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo. Programa especial porque hoje é um programa dedicado às mulheres. Amanhã nós temos o Dia Internacional da Mulher e o Lição de Vida pensou em você, mulher, nesse programa de hoje. Por isso nós vamos receber uma convidada muito especial, sensível às questões da autonomia feminina, uma mulher que tem uma luta de história pelas mulheres e também pelas causas sociais. Aqui ao meu lado, a doutora Mônica Serra, que tem várias atividades, várias tarefas no dia a dia, é presidente de duas ONGs, a Artes Sem Fronteiras, o Instituto Se Toque, também é mãe, avó, esposa, foi professora durante 20 anos da USP, da Unicamp, enfim, uma mulher extremamente atuante, uma mulher moderna, dinâmica, que vai contar um pouco da sua experiência de vida e da sua atuação no fundo aqui pra gente no Lição de Vida de hoje. Doutora Mônica, é um prazer recebê-la aqui no programa Lição de Vida de hoje, nesse dia especial, um dia em homenagem às nossas mulheres de todo o Brasil. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-la aqui. Olha, eu que agradeço, porque realmente, Paulo, você está prestando um serviço público, dando a conhecer o que o fundo faz, né? Seria nossa obrigação prestar contas para o público o que a gente faz, porque, a fim de contas, a gente trabalha com dinheiro público, né? E especialmente agora nessa data, por ser o Dia da Mulher, esse próximo sábado, que é muito importante o espaço que vocês estão dando. Para a gente é um prazer estar aqui mostrando o trabalho de um órgão tão sério e tão importante para o Estado de São Paulo como é o Fundo de Solidariedade. Queria que a senhora falasse um pouco para a gente, nós sabemos da importância que o Fundo tem. Esse ano o Fundo completa 40 anos, no próximo dia 27 de março, uma trajetória composta pela história de grandes lutadoras, ex-primeiras damas que ajudaram a construir essa bonita história, que hoje a senhora, com muita competência, dá sequência a esse trabalho, como esposa do nosso querido governador José Serra. Quais são os principais desafios da gestão do Fundo de Solidariedade de São Paulo? Como é esse trabalho no dia a dia? Olha, no dia a dia, é levar à frente alguns dos nossos programas. Os programas novos e os programas já tradicionalmente levados pelo Fundo. Mas você se referiu a esses 40 anos, realmente assim, me sinto muito honrada de poder estar nesses 40 anos que se cumprem justamente em 2008, estar homenageando a todas as primeiras damas, esposas de presidentes de fundo que passaram por esta casa. Primeiro porque são elas, uma justa homenagem, são elas que construíram, com o trabalho de cada uma, com a visão de cada uma, que construíram esse trabalho do FUSESP. Nós viemos simplesmente acrescentar mais um grãozinho de areia para preservar o que elas fizeram e para trazer outros programas que estão de acordo com os tempos. Nós estamos já em 2008, é um novo milênio e tem desafios desse novo milênio que até já foram colocados mundialmente, né, globalmente, como se usa dizer agora, que são os 8 desafios do milênio, as 8 metas, e a gente tenta se adequar a isso porque a função do fundo e da presidente do Fundo Social, na verdade, é auxiliar nos trabalhos e na linha de trabalho do próprio governador. Então, nós estudamos, né, a linha do governador, que está também antenado com esses novos tempos, e os programas são criados em função disso. Então, é muito em cima de temas de mulher, da família e da criança. Um ponto muito importante que foi colocado é essa questão das 8 metas do milênio. Nós sabemos que em 2000 a ONU decidiu, a ONU que comporta aí 191 países que são membros da ONU, decidiram pelas 8 metas do milênio. E dentre essas metas existe a questão da autonomia feminina, através da capacitação, da geração de renda e também um item muito importante que é o cuidado com a saúde da mulher. Como o fundo vem tratando essas questões aqui?
Olha, todo mundo sabe que antes de ser governador, José Serra foi prefeito. Já na prefeitura, eu me preocupei, a criança é outro dos itens que eles têm muito em conta, que é muito vinculado à mulher, né? A saúde da mulher, a possibilidade de amamentar, está muito vinculada também à saúde da criança e ao desenvolvimento no primeiro ano de vida, enfim. E em relação a isso, eu na prefeitura já encontrei muitas creches, durante a campanha para prefeito, muitas creches que não tinham leite, né? Por alguma razão, falta de verbas ou não sei o que houve, faltava a distribuição de leite nas creches da prefeitura, na gestão anterior. Então, meu primeiro empenho como presidente do fundo da prefeitura foi conseguir 20 toneladas de leite junto à população e junto a grandes empresas para poder distribuir leite para as crianças. Nessa distribuição e conversando com as diretoras de creche, eu percebi que muitas dessas crianças eram órfãs. E qual que era a razão da orfandade? Por que tanta criança órfã? Que não se explicava só pela violência que existe na periferia, todo mundo sabe, mas era uma questão de muitas mulheres terem morrido por câncer de mama. Isso foi uma coisa que me impactou demais, porque eu estava vendo o outro lado da questão, o efeito nas crianças. Como é que crianças tão pequenas, né? A gente sabe que mulheres de 40 anos, de 35 para cima são assim a população de risco do câncer de mama. Mas essas crianças eram muito pequenas e a gente sabe que as jovens e da população, às vezes menos informada, começam a ter crianças muito cedo. Então essas eram mulheres jovens e de fato, aí eu fiquei sabendo que cada vez morrem não só mais mulheres de câncer de mama, como cada vez mulheres mais jovens. E eu aí abracei a causa de querer saber por que uma doença que tem cura está matando tanto. Bom, aí eu fui ver que de fato existe um mito em relação à morte com que nasceu o câncer que impede as mulheres receber as mensagens das tantas campanhas que nós temos aí presentes, e em outubro, que é também a campanha internacional de câncer de mama, como é que com toda essa movimentação as mulheres continuavam morrendo. E era uma questão de prevenção. Se a mulher faz uso da prevenção, ou do autotoque, que é o mais básico e que a mulher tem alcance da sua mão, literalmente, quando não tem acesso então à mamografia. Por que não há essa prevenção, né? E por que não chega a campanha mulher? É simplesmente porque o mito da morte impede de entrar em contato. A angústia é tanta de morrer que câncer de mama nem se fala em câncer, fala aquela coisa ruim, aquele negócio que cresce dentro da gente, quer dizer, tudo isso eu encontrava e ninguém falava de câncer de mama. Então, as campanhas não chegam. E aí nós... Aí nasceu a ideia de criar um instituto. Aí nasceu a ideia de criar, primeiro nasceu a ideia do colar, porque eu fui ver como é que era esse nódulo, como é que era o toque ao nódulo. E descobri, um médico tinha assim, essa é a mama fibrilada, não é câncer. Essa é a mama empelotada, não é câncer. Essa é a mama com nódulo. E parecia uma perolinha. E fácil ao toque, dá para sentir muito claramente. E aí quando eu levei a mão aqui, eu estava com um colar. E eu pensei, bom, e tem os diferentes tamanhos. E como esses diferentes tamanhos poderiam simbolizar e ser um instrumento colar educativo para simbolizar o tamanho dos nódulos e a periculosidade associada ao tamanho. Quer dizer, uma pequenininha dá para tirar, não precisa tirar a mama, não precisa deixar a mulher com um aspecto que a mulher retira a mama, retira parte de sua feminilidade, porque a mama é muito associado ao feminino, tanto com a mulher que amamenta, tanto
na parte sensual, e tanto como a beleza da mulher tem nas mamas um significado simbólico muito grande, da feminilidade. Então, e aí que eu vi que o colar poderia ser esse instrumento. Agora, como nos dirigir às mulheres, já com um instrumento educativo que fosse vinculado à beleza e não à morte, mas que chegasse a ela, porque ainda era uma campanha contra o câncer de mama. E aí que nós tivemos a ideia de nos dirigir às crianças. As crianças já são, e já eram em 2005, quando eu criei essa campanha, já eram os melhores agentes antitabagistas. Então, eles levam o que aprendem dentro da escola, levam para casa. Assim que eles fazem a mãe parar de soltar a água, porque a água vai acabar, a professora falou. Fazem os pais parar de fumar, fazem as mães separar o lixo, enfim. Eles são os que educam os pais em certos hábitos. Processo educativo. É um processo educativo que eles trazem para dentro de casa e que são em hábitos, no caso, são hábitos de saúde. Agora, hábitos de saúde se criam cedo na vida. Não, os hábitos não se criam, os mais difíceis de criar, já quando são mais velhos. Então, se prevenção é uma questão de educação, e educação preventiva teria que ser criar o hábito de se tocar cedo na vida, por que não passar essa mensagem para as crianças e fazer deles os agentes transformadores de hábitos culturais nos seus pais? E depois deles mesmos, uma criança que aprende que é importante fazer o autotoque, ela irá repassar isso às suas filhas. Quer dizer, nem as mães que sofreram de câncer de mama pedem para suas filhas fazer o autotoque ou ir fazer mamografia. Olha, com certeza, aproveitando que esse é um programa especial para as mulheres que nos acompanham no Brasil inteiro, é um programa também esclarecedor, né? Um programa até para que as mulheres possam se conscientizar da importância de fazer esse tipo de exame. O câncer de mama, infelizmente, é uma doença que cada vez mais atinge um número maior de mulheres. Nós sabemos que uma característica essencial para eliminar essa doença, já que ela tem cura, é justamente o diagnóstico. Na medida que o diagnóstico é feito, a chance de cura aumenta significativamente. O diagnóstico precoce... Quanto antes se descobre, mais cedo a pessoa se cura. Por isso a importância desse instituto. E a senhora hoje é presidente de honra desse Instituto SITOC? Sim, porque não dá para abraçar tudo, né? Eu tinha muitas atividades... Mas já é muita coisa, né? Já antes de vir a exercer a presidência do fundo, eu já tinha muitas atividades, algumas delas eu deixei. Este caso, que eu passei só para presidente de honra, e quem é presidente hoje é Lúcia Bludeni, que é uma advogada, diretora, presidente do terceiro setor na OAB. Então, ela e toda a nossa equipe está levando essa campanha à frente com a orientação do Dr. Pinotti e com as palestras lideradas pelo Dr. Blanco. Importante que aproveitar o nosso programa para deixar os contatos do Instituto, para que as mulheres que nos acompanham possam conhecer esse trabalho e também já aproveitar e fazer o exame, enfim, adotar essas práticas defendidas pelo Instituto. Então, se você entra no site www.setoc.org.br, você verá que você pode contribuir com essa campanha comprando um colar, doando R$30 por um colar, com o qual, o que nós fazemos com seus R$30? Nós reproduzimos um outro igualzinho e mais 5 que vão para as escolas serem doados de graça. Então, você estará ajudando a doar esses colares para as crianças que vão levar para suas mães nessa campanha que fazemos pelas escolas. Qual o site? Repete para a gente, doutora Mônica. www.setoc.org.br. É isso aí, você que está em casa participe, que é um trabalho social muito importante e merece o crédito e a participação de vocês que estão em casa nos acompanhando. Agora, doutora Mônica, como a senhora consegue conciliar tantas atividades, dirigir um órgão importante como o Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo, ser presidente de honra do Instituto SITOC, estar à frente da ONG Artes Sem Fronteiras, ter essa responsabilidade profissional, como é conciliar isso no dia a dia? Até para que as mulheres que têm muita coisa, que nos acompanham, né, têm muitas atividades, para que elas possam saber se guiar através do seu exemplo no seu dia a dia.
Bom, as E mulheres... além disso é mãe, esposa e avó. Agora, eu acho que as mulheres que me ouvem, elas sabem, né? Porque elas fazem tudo isso e sempre tem mais uma coisinha para fazer. E acho que eu vou explicar para os homens como é que a gente faz para fazer tudo isso. Mas, olha, eu acho que o grande segredo é você ter bons assessores. Você chegou aqui, já tinha uma assessora de imprensa, né? Que é a Regina, que está aqui. Já tinha assessores para cada programa. Eu tenho uma coordenadora de programa, falando aqui do FUCESP, né? E eu acho que essas coordenadorias, simplesmente eu tenho que coordenar tudo isso e tomar decisões, claro que são decisões que fazem com que o rumo se mantenha, que mantenha a ideia original e, enfim, com assessores, por isso eu realmente aprecio muito e aqui não só homenageio as mulheres que são minhas assessoras em cada um desses trabalhos ou nas ONGs, mas também os homens que são companheiros que vestem a camisa e trabalhamos todos juntos. É isso aí, uma homenagem à equipe, né? O segredo é a equipe. Agradecer a nossa equipe do Lição de Vida também, recheada de grandes mulheres que ajudam a construir essa realidade que é o nosso programa hoje aqui pela Canção Nova. Agora, doutora Mônica, falando um pouco do fundo, voltando para as atividades do Fundo de Solidariedade, sabemos também que dentre as metas elencadas pela ONU está a questão da erradicação da pobreza até 2015, erradicação da fome, a questão da sustentabilidade ambiental, que são temas também importantíssimos. E nós sabemos que todo o trabalho desenvolvido aqui é baseado nessas metas que foram elencadas. Na questão do meio ambiente, por exemplo, qual os projetos? Existe um projeto chamado O Verde é Vida? Verde é Vida em espaços. Sobre esse projeto. Verde é Vida em espaços urbanos, né? É muito importante ter o respeito pelo verde, porque na verdade é respeito pelo ser humano em última instância, porque nós respiramos do ar que o verde nos provê. Então, numa grande cidade, as áreas verdes são muito importantes. Nós trabalhamos aqui, no fundo, no meio de um parque. Esta aqui é uma casa que está tombada e estamos recuperamos, tem alguns cupins, tem alguns problemas, e o espaço em volta é um parque fantástico, muito frequentado também pela terceira idade, por causa de ser um parque que está no meio de um bairro onde tem muitas pessoas de terceira idade e por causa da segurança. É um parque seguro, mas tinha algumas coisas para serem feitas. Por exemplo, eu quando vim por primeira vez para esse parque, me perdi um pouco. Tinham dito que tinha um lugar onde vendia um pão de queijo maravilhoso. Então, eu disse, cadê o pão de queijo? E não tinha indicações para saber aonde que tinha aquele lugar. Bom, em função disso e das necessidades que nós fomos vendo, as ruas por onde o pessoal caminha, tem às vezes algumas lombadinhas, que é das próprias raízes que vão levantando o asfalto. Então, nós também vimos isso com a Andrea Matarazzo, que vai nos ajudar e vai asfaltar tudo. Isso nós vamos fazer agora em 2008, mas já em 2007, nós voltamos as carpas para os tanques de água. Nós temos dois tanques e um lago, que o lençol freático, por tanta construção que teve aqui em volta, acabou sumindo e um dia as carpas amanheceram mortas, né? Então, voltamos a água aos tanques e já temos as carpas lá e tem, assim, uma sequência de ações que vão recuperar esse parque para reentregá-lo à população em boas condições de uso. É importante essa atuação em consonância com as 8 metas do milênio, essa visão estratégica, essa visão de futuro, para que realmente o trabalho possa atingir esses objetivos elencados pela ONU. No seu currículo, além da questão hoje de estar à frente do Fundo de Solidariedade, existe toda uma dedicação à vida acadêmica. Fez mestrado nos Estados Unidos, né? O doutorado aqui na USP, na área de psicologia clínica. Até que ponto essa formação acadêmica muito consolidada, muito consistente, contribui para realizar esse trabalho em prol do terceiro setor?
Olha, eu certamente eu aprendi a fazer projetos, a ter metas e a ir atrás dessas metas com procedimentos, diríamos, científicos. Mas aqui nesse trabalho não dá para seguir totalmente essa metodologia. Mas como sempre a gente aprende, então somos eternos aprendizes do que a vida nos apresenta, eu aprendi que certas coisas eu tenho trazido e implementei aqui com meu conhecimento e experiência anterior, e outras eu aprendo de quem? Das próprias pessoas que já estão aqui no fundo há muito tempo e que sabem como as coisas se realizam no governo. Mas e durante esse aprendizado, essa vivência, sabemos que muitas dificuldades são encontradas no dia a dia. Nós sabemos da sua atuação também na defesa de parcerias, recursos em prol das organizações não governamentais, sua busca por recursos em Brasília, em Washington. Ainda é o principal desafio para o terceiro setor a questão do financiamento e do estabelecimento de parcerias? Eu acho que isso é uma parte, mas outra parte do terceiro setor, que é muito importante, é ter uma gestão mais profissionalizada. Porque isto de que eu preciso de ajuda e qualquer um pode vir e ser voluntário de uma ONG, muitas vezes é muita boa vontade, mas não tem a capacitação para as pessoas poderem levar os projetos à frente. Por isso que a qualificação, a capacitação é fundamental. A qualificação do terceiro setor é uma coisa importantíssima. Você levantava, né, ficando no teu tema aí das metas do milênio, você estava falando da alimentação e a saúde como é uma coisa importante. Nesse sentido, nós sabemos que o governador Serra tem dado muita importância à merenda escolar. A merenda escolar aqui em São Paulo entregue o dinheiro para a Associação de Pais e Mestres, né, para as APMs, e eles compram aquilo que as crianças gostam, que é da sua cultura, que é o que está à venda mais fresco no momento. Nesse